Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Vinha Pacajá. Nós queremos começar realmente com um tempo de louvor. Então, antes de começar, vamos fechar nossos olhos e convidar a presença do nosso Senhor onde a gente está. Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor, esse tempo, Senhor, que nós podemos glorificar seu nome. Senhor, seja presente em cada lar, Senhor. Vem com o teu reino, entrando em cada cantinho dessa cidade, em cada casa que vai escutar esse tempo, Senhor. Entra aí, Senhor. Traz mais o teu reino por perto, Senhor. Em nome de Jesus, que nós queremos hoje nós honrar, louvar, adorar teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Santo
momento, cada minuto das nossas vidas. Tem pessoas nesse momento que estão precisando do teu toque, Senhor. Toque para cura física, cura emocional, cura nos relacionamentos, cura espiritual. Está longe de ti, está precisando do Senhor. Agarra neles e fala, sussurra o nome deles para eles sentir a tua presença, Senhor. Obrigado por ser esse Deus presente. Que em nossos filhos nós podemos sentir a tua presença ao nosso lado. Não precisa viver sem a presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês. Sabemos que, infelizmente, a situação do momento ainda tem, de certa forma, se agravado e que, por isso, nós ainda continuamos aqui. A gente ainda continua no distanciamento social, a gente ainda continua fazendo os nossos cultos online e nós estamos com saudade. Nós queremos dizer que nós somos felizes por fazer parte dessa família e pedimos que você aguente só mais um pouco de tempo e saber que o Paizinho do céu está cuidando de nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo e nós pedimos a Ti, Senhor, que esteja conosco, nos guiando e nos direcionando para fazer a Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos trabalhando, no domingo atrasado. A gente começou, na verdade, já tem mais ou menos 1 mês e meio que nós começamos a fazer essa série, Na verdade, eu comecei a estudar o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e nós estamos trabalhando durante esse período, capítulo por capítulo. Então, eu trabalhei o capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e agora a gente vai trabalhar um pouco no capítulo 5 e no capítulo 6. Antes disso, eu gostaria só de falar com você para os nossos avisos dessa semana, A nossa oração na terça-feira continua aqui na igreja, às 6 horas da manhã, presencial. O sopão ainda, por enquanto, está cancelado por esse tempo. Os nossos grupos pequenos nos lares, ele ainda continua. Você, com a sua família, você reúne sua família. Os estudos estarão sendo postados lá no nosso grupo aqui da igreja. Amém? E no sábado nós temos o culto de jovens, usando ferramentas novas agora, para que possa estar, de alguma forma, conectando com os nossos jovens, Então, os líderes estão aí dando o seu melhor para que esse culto aconteça. E nos domingos nós estamos tendo o culto online. Amém? Então, eu vou estar usando novamente a tradução contemporânea, a mensagem, e nós vamos estar trabalhando um pouco sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios. Sabendo que a gente hoje não vamos ler o capítulo inteiro, por quê? Porque nós temos 2 capítulos, para que a gente possa encerrar essa série chamada A Graça que Transforma. A graça de Jesus que transforma. A gente sabe que Deus, quando Ele traz o ensinamento, Ele não traz só o ensinamento. O Senhor, Ele traz o ensinamento e Ele une a teoria com a prática. É o ensinamento teórico, mas também tem o ensinamento na prática, Como que essas coisas vão ser aplicadas a nós. Então, nós vamos continuar aprendendo dentro da carta aos Efésios. E no domingo atrasado, quando eu dei a mensagem, a gente aprendeu cinco práticas novas a respeito da nova vida em Cristo, Desse tudo se fez novo. Paulo fala que nós somos nova pessoa, que tudo se fez novo. E nesse tudo se fez novo, nós aprendemos que no capítulo 1, 2 e 3 da carta aos Efésios, Paulo ele está falando da maravilhosa graça, da reverência que nós devemos ter diante do nosso Deus e de tudo aquilo, a relevância da graça conquistada por Deus através de Jesus Cristo para mim, para você, para os judeus e não judeus. Ele uniu esse povo
Amém? Para que nós possamos ser um povo só. Então, o que acontece? A partir do 4, então Paulo ele vai começar a falar as formas práticas para viver essa nova vida. Ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar e nos exortar a viver essa nova vida em Cristo. Como que vai ser isso? Então, a gente aprendeu 5 novas práticas no domingo atrasado e hoje nós vamos aprender mais algumas. Amém? Então, nós não vamos ler o capítulo todo, mas a gente vai pegar os pontos chaves para que nós possamos trabalhar nessa noite. Então, nós vamos lá. Capítulo 5 e o verso 1 e 2. Paulo fala assim: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma forma. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui? Bem no início do capítulo 5 de Efésios. Paulo está falando assim, olha, a partir dessa nova vida em Cristo, vocês devem, por meio dessa graça que transforma, viver essa nova vida. E como é que vocês vão viver essa nova vida? Ele fala o quê? Olhem para Deus, olhem para o Pai. Ele é o maior exemplo. Olhe para Ele, que Ele é o exemplo a ser seguido. Eu e você devemos seguir Ele. Paulo está dizendo para aquele povo lá, olha para Jesus, olha para o Pai. Olha para Ele e aprende dEle, como filhos que estão ao lado dos pais para aprender como deve ser essa nova vida, que nos amou, Ele nos amou, ainda quando nós ainda éramos seus inimigos. Mesmo assim, Ele se entregou e Ele disse que nós devemos aprender com Ele. João 5,19 fala assim: então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois Ele só faz o que vê o Pai fazer. João 5,30, ele fala assim, eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz, ou seja, eu preciso aprender do Pai para poder então fazer a vontade de Deus, para então poder viver essa nova vida em Cristo, né? João 6,38, ele fala, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Eu e você estamos aqui não para fazer aquilo que a Fernanda acha que é certo, aquilo que você acha que é certo. Paulo está dizendo assim, olha, meus irmãos, vocês precisam olhar para o Pai, entender o que Ele quer de vocês e a partir daí vocês precisam agir. Agir baseado naquilo que Ele tem orientado a vocês para viver essa nova vida, para que vocês tenham sucesso nessa nova vida. Olhe para o Pai. Ele diz assim, observem, você viu lá, ele fala, observem bem, aprendam, ajam como filhos que aprenderam com seu pai. E aqui, quando Paulo começa a falar essas coisas, ele não está falando que esse tratamento que nós devemos ter, essa situação que nós podemos olhar para o Pai, ele trata aqui sobre o amor. Infelizmente, o amor, essa palavra amor, ela tem sido muito deturpada na nossa sociedade contemporânea. As pessoas, infelizmente, elas têm associado mais sentimento do que ação, mais sentimento do que razão, mais sentimento do que escolhas. E Paulo está dizendo assim, olha, nós precisamos aprender a amar da forma certa. Olhe para o Pai. Quando Paulo diz isso, ele não está falando a respeito de objetos. Ele não está falando a respeito de coisas que não têm vida. Ele está falando do amor em relação a pessoas, a seres humanos. Quando a palavra de Deus fala que Jesus se entregou para a igreja, para que ela permanecesse santa, pura, imaculada, ele não estava falando do prédio, ele estava falando de mim e de você. E aqui ele fala assim, olha, nós devemos olhar para o Pai, nós devemos olhar para Ele e aprender como se deve amar na prática. Como é que nós vamos amar, como é que nós vamos conjugar esse verbo amor na prática?
amando a Deus, amando seu esposo, amando sua esposa, amando seus filhos, amando seus vizinhos, amando os seus funcionários, na sua empresa, amando os irmãos dentro da igreja e assim sucessivamente. Como é que nós vamos conjugar esse verbo amar da forma correta? O que é que Paulo fala? Olha para o Pai. Ele é o nosso exemplo. Olha para o Pai, Ele é a nossa referência, para que nós possamos amar da forma correta, para que nós possamos conjugar esse verbo amor da forma certa. Amém? Sabe de uma coisa? Hoje em dia existem muitas famílias e muitos relacionamentos que estão quebrados, que estão frustrados, porque as pessoas, elas não sabem como amar. E sabe por que as pessoas não sabem como amar? Porque elas não aprenderam a amar com a pessoa certa. Pessoas com relacionamentos pessoais e interpessoal frustrado, porque eles não aprenderam a amar, sabe? Não tem como nós amarmos alguém sem antes entender o amor de Deus a nós. Não existe isso. Não existe. Augusto Cury, ele fala assim: quem não tem um caso de amor consigo mesmo, jamais amará profundamente as pessoas com as quais se relaciona. Essa parte aqui do capítulo 5, o início do capítulo 6, está falando sobre relacionamentos. Relacionamentos. E é isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui, que nós precisamos entender que o sentimento, ele é de Deus, mas que o sentimento somente não é suficiente. Nós precisamos também ter o conhecimento, que é a razão, mas nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, para que nós possamos receber o amor de Deus. E a partir desse amor que nós recebemos, nós possamos ser cheios plenamente e também assim poderemos aprender a amar o outro. 1 João, capítulo 4, verso 19, ele fala assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Eu não tenho amor para dar a partir de mim mesmo. Não tenho. Esse amor, ele só é pleno quando nós entendemos quem é o nosso Pai. Quando nós recebemos o amor de Deus a nós. E a partir dali, nós podemos amar outros. 1 João 4,8, ele fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então é isso que Paulo está dizendo assim: olha, a única maneira que nós temos de aprender a amar o outro, de sermos capacitados a amar o outro, é através do amor de Deus a nós, por meio de Cristo. Não existe outro lugar, não existe outra ponte que me leve a ter esse amor. Para aprender a amar o outro, para aprender a amar a minha família, como o Senhor me chama para amar. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, no início do capítulo 5, é que nós fomos chamados para aprender aqui a nova forma de como nós devemos nos relacionar, em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com a nossa família, e a partir dali nós poderemos ser capacitados para amar o outro, para amar o perdido, para amar o menor, o pior, para amar o nosso vizinho, para amar aqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos de nós mesmos como oferecer, como amar o outro sem o amor do Pai. Então a gente precisa do amor dele, para que a partir daí a gente possa ser capacitado a amar o outro. O verso 17, vamos pular lá, o capítulo 15, o verso 17 até o 20, ele fala assim: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busque alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem, imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem músicas que brotam do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Irmãos, sejamos sensatos.
Hajamos com sensatez diante de Deus. Ele está fazendo uma analogia. E ele está dizendo que quando uma pessoa, ela se embriaga com o vinho, ela age baseado sob os efeitos daquela bebida. Então nós, enquanto filhos de Deus, ele está dizendo que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Encher completamente do Espírito Santo, para que assim as nossas ações também, elas estejam baseadas no efeito da presença de Deus em nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele usa essa analogia para dizer, olha, o que controla a sua vida é aquilo que você retém. Você busca, você retém, então a partir dali você vai começar a fazer as suas ações. Então, o que é que você tem se embriagado? É das coisas desse mundo? Ou é das coisas que vêm do alto? Daquelas que são eternas? Porque a partir disso, as nossas ações, elas vão ser declaradas. As pessoas vão nos conhecer pelas nossas ações e não pelo que nós falamos. Né? A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, não tem como eu soltar palavras de amor se o meu coração está cheio de ódio. Não tem como as minhas ações serem boas ações se o meu coração está repleto de atitudes más. Então é isso que Paulo está falando. Olha, meus irmãos, sejam sensatos na maneira de agir, hajamos com razão, tome cuidado como você vai fazer, o que você vai dizer, entendamos o que o Senhor quer aqui. Ele está dizendo, olha, a gente precisa ter um entendimento racional, mas também nós precisamos ter o discernimento, ou seja, o discernimento é espiritual. Como é que nós vamos agir? Nós vamos agir a partir daquilo que nós nos enchemos. Né? Então, se nós somos agora essa nova pessoa que foi transformada pela graça, o que era velho ficou para trás. Agora se fez novo. Eu estou me enchendo de quê? Eu estou me embriagando do Espírito Santo, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Então, as minhas ações irão refletir aquele que habita dentro de mim. Amém? E isso é muito interessante, porque nós não temos como esconder. As nossas ações, gente, elas são instantâneas. As nossas ações, elas são automáticas. Nós vamos agir conforme aquilo que nós estamos sentindo. Né? Primeiro nós o conhecimento, o discernimento vem para cá, depois ele vem para cá e depois ele vem para cá, para as nossas ações. E é assim que funciona. Então nós não temos como nos esconder ou como fingir nada. Não, não tem como. Nós somos o que somos, nós somos o que nós nos alimentamos, né? Então, não tem como uma fonte doce jorrar água salgada. Se a fonte for salgada, a água vai ser jorrada salgada. Amém? Então, esse aqui é o sentido. Eu não dou do que eu não tenho. Eu não posso dar nada a alguém que eu não tenha. Primeiro eu preciso me encher. Primeiro eu preciso buscar para que eu possa também dar. Se você perdeu, nós tivemos 2 lives muito interessantes com a pastora Elke e também com a Tonina, e ambas falavam sobre relacionamento. Se você tiver oportunidade, vai lá no nosso Facebook, na página da igreja, para que você possa assistir essas lives. Vai ser abençoador para a sua vida, amém? Então, Paulo está falando assim, olha, do que você está se enchendo esses dias? E eu estou falando para você do que você tem se enchido esses dias. Quem que você tem alimentado mais? A sua natureza humana ou a sua natureza espiritual? Aí você pode me dizer assim, eu não sei. Eu sei, eu tenho a resposta para você. Comece a olhar para as suas atitudes. Comece a olhar o que foi que você fez há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, há 2 dias, há 1 semana, há 1 mês atrás. E você vai descobrir, pelas suas ações, pelas suas atitudes, quem é que está sendo mais alimentado. Se é a sua natureza humana ou se é a sua natureza espiritual. Assim como Paulo está dizendo, olha, sejamos sensatos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos ser cheios de Deus, para que essa nova vida ela possa aflorar. Para que você possa, de fato, praticar e viver essa nova vida. Né? Paulo está nos exortando agora a viver esse novo, esse tudo novo que nós conquistamos, que o Senhor conquistou para nós. Lá na cruz do Calvário. Nós agora temos isso, nós não precisamos mais lutar
para conquistar, já foi conquistado. Ele conquistou para nós. Amém, queridos? Então, o que é que você está fazendo? Quem é que você está alimentando mais? Olhe e veja as suas atitudes e você vai saber quem é que está sendo alimentado mais. Amém? Sabe de uma coisa? O sucesso dos nossos relacionamentos, eles serão determinados a partir de quem nós alimentamos mais. Amém? O verso 21 até o verso 33, Paulo fala assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja. Com carinho, não por dominação, assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso alimenta-o, cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. E por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar da sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu, olha o que Paulo fala, nem eu entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido tratar a sua esposa, deve tratar a sua esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. Da mesma forma, a esposa deve tratar o marido com todo o respeito. Olha que lindo aqui. Olha que coisa linda aqui. Paulo está falando aqui a respeito do relacionamento conjugal, como que se deve ser o relacionamento conjugal entre esposo e esposa, entre marido e mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que assim como Cristo não é inferior ao pai, também a mulher, ao se submeter ao seu marido, ele não está dizendo isso que ela é inferior ao seu marido, não. As mulheres são iguais. Quando a Bíblia fala, trata o homem, ele está tratando a mulher e o homem como ser humano. Então, a partir daí, o que Deus está querendo nos mostrar? O que Paulo está nos ensinando? Ele fala assim, ó, o que fica claro para mim é a forma como Cristo tratou a igreja. E é assim que ele faz essa analogia, dizendo assim, olha, a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Mas quando ele trata essa submissão, ele está dizendo, não que ela é inferior ao seu marido, ele está dizendo, olha, mulher, você deve ser submissa, mesmo que as situações do momento, por exemplo, existem pessoas que elas pegam um versículo só e eles começam a fazer, tira do contexto e começa a ter as suas próprias conclusões, as suas próprias convicções, os seus próprios achismos e começa a taxar como se a mulher tivesse ser como um tapete. E não é isso que a Bíblia está falando, não. Ele está dizendo assim que assim como Cristo não é inferior ao Pai, mas ele submete-se a Ele por obediência e por amor, assim também deve ser a mulher. Que ela, apesar de ser iguais como seres humanos ao homem, ela deve exercer papéis distintos dentro da relação conjugal. É isso que a palavra de Deus está falando, simples assim. Dizendo que homem e mulher são iguais, mas no relacionamento conjugal, a mulher exerce determinados papéis e os homens exercem outros. É isso que a palavra de Deus está falando. E quando se trata de submissão, ele não está dizendo que essa submissão, ela deve ser imposta, ela deve ser obrigada, ela deve ser exigida. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra de Deus está falando que deve ser uma submissão voluntária. Assim como Jesus fez. Jesus falou o quê? Pai, eis-me aqui. Ele foi lá. Por amor, ele obedeceu.
Então, da mesma forma, eu e você devemos agir. As mulheres devem ser submissas por amor, deve ser por voluntariedade. E sabe de uma coisa? Não existe como isso acontecer quando a mulher não é submissa em primeiro lugar a Deus. Então, quando a mulher ela tem essa submissão ao pai, ela vai entender qual que é o seu papel. Que não é um papel de ser tapete, que não é algo que é imposto a você, que é obrigado a você, mas que você, por amor, por obediência e voluntariedade, essa submissão acontece. É isso que ele está falando assim, que assim como Cristo não é inferior ao Pai, mas ele se submeteu, a mulher também é assim. Ela não é inferior ao homem, mas ela se submete de forma voluntária. Amém? Aí ele fala para os esposos. Paulo está falando o quê? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que é esse amor? Como que Cristo amou a igreja? Entregou a sua vida por amor ao seu povo, por amor à sua igreja. Para quê? Para que ela pudesse ser santa, para que ela pudesse ser pura. É isso que Paulo está falando, assim, ele está dizendo, ele não está enfatizando aqui, como alguns acham, a autoridade do homem. Não. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas, elas interpretam, né? Eu até coloquei aqui de forma equivocada, com textos, versículos soltos dentro da Bíblia e acabam pregando aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. E o que Paulo ele está enfatizando aqui, ela não é a autoridade do homem, muito pelo contrário. O que esse contexto ele está querendo dizer, que ele está dizendo para os seus esposos, para os maridos, marido, ame a sua esposa com sacrifício. Como que é esse sacrifício? Sacrificando muitas vezes a si mesmo por ela. Como que isso funciona? Às vezes a gente precisa deixar de lado o nosso egoísmo, deixar de lado o que eu não vou dar o braço a torcer. Eu estou certo sempre, então não dou o braço a torcer. Não, existem sacrifícios, existem renúncias dentro do casamento que a gente precisa fazer, que tanto o homem quanto a mulher precisa fazer. E é isso que ele fala, existem sacrifícios para que a relação, para que o relacionamento, ele aconteça de forma saudável. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está dizendo que o homem é superior, e nem ele está dizendo que o homem é autoridade e que a mulher está lá debaixo dos pés. Ele não está falando isso. Pelo contrário, ele está dizendo que a mulher, o esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, sacrifique-se por ela. Ele ainda coloca lá mais embaixo, ele fala assim, que assim como você ama a você mesmo, como você cuida do seu próprio corpo, cuide também da sua esposa. Quem é que vai querer se maltratar? Quem é que vai querer maltratar a si mesmo? A gente não quer. Esposo, cuide dela. Ele está dizendo aqui, cuide da sua esposa, esteja disposto a entregar a vida por ela, assim como Cristo fez pela sua igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Amém? Então que nós possamos entender, pegar a palavra do Senhor, buscar o conhecimento, mas também o discernimento espiritual e pegar num contexto completo daquilo que a palavra está dizendo, para que nós venhamos viver de uma forma edificada através da palavra dentro do nosso casamento. Então Paulo está tratando muito bem aqui a respeito de relacionamentos aqui conjugais. Então Paulo sintetiza, ele resume isso, ele fala, olha, o que Jesus ele fez pela igreja, em primeiro lugar, ele amou, que ele se dispôs a sofrer por ela, né? Então que nós sejamos assim, que as nossas ações, elas não somente nos salvam, mas também que ela nos santifica. Que a cada dia as nossas atitudes dentro do nosso contexto, do nosso relacionamento entre esposo e esposa, que elas não somente nos salvem, mas que elas nos santifiquem dia a dia, que nós cresçamos juntos, que haja compreensão, que haja complacência um com o outro. Amém? Que nós venhamos nos ajudar, renunciar muitas vezes
para que nós venhamos crescer juntos, né? É uma escola, o casamento é uma escola, a gente precisa aprender. Todos os dias a gente está aprendendo. Então, quando Paulo ele exorta os maridos para amar a esposa como seu próprio corpo, ele está de fato dizendo que ele deve amá-la, que ele deve se amar, mas também que ele deve amar a esposa assim como ele se ama. Amém? Então, o marido que percebe que a sua esposa é a sua própria carne, jamais ele irá maltratar ela. De jeito nenhum. Nós não nos maltratamos. A gente não maltrata o nosso próprio corpo. É isso que está falando aqui. Amém? Então, a segunda coisa que nós podemos aprender aqui é o relacionamento. Como que nós devemos se relacionar? Como que deve ser o nosso relacionamento conjugal a partir dessa nova vida? Dessa graça que nos transforma. Amém? O verso de 1 a 4 agora do capítulo 6, ele fala assim: filhos, façam o que os seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Paulo fala que os filhos devem o quê? Obedecer aos pais. Eles devem tratar de obedecê-lo. Aí os filhos devem pensar assim: ah, mas eu já estou cansado de ouvir isso. Pois é, está aqui na palavra. Não é uma conversinha para boi dormir, não. Ou algum ditado popular. Ou uma coisa que só a sua mãe aí fala na sua casa. Não, está aqui na Bíblia. Filhos, obedeçam seu pai e a sua mãe. Sabe de uma coisa? Esse é o primeiro mandamento que existe, que é precedido de uma promessa. Ele fala assim: olha, obedeçam e honrem seu pai e sua mãe para que os seus dias se multipliquem aqui na terra. Olha que bênção maravilhosa, olha que coisa grandiosa e maravilhosa, né? Mas aí logo em seguida ele fala assim: pais, não irei os vossos filhos. Ou seja, o que é que Paulo está querendo nos dizer aqui? Que assim como os filhos eles devem obedecer, também os pais precisam ajudar para que os filhos possam obedecer. Sabe de uma coisa? Existem pais que dificultam a obediência dos filhos. Sabia? Por quê? Porque muitas vezes não há uma conversa, não há um diálogo, não há uma compreensão. Porque muitos pais, infelizmente, eles tratam os filhos como se fosse parte do pacote, como se fosse o todo, achando que aquela criança, que aquele ser é como se fosse um saco de batata que você move para onde você quer. E a gente sabe que não funciona assim. Então, Paulo está dizendo assim: olha, filhos, honrem os seus pais, obedeçam eles, mas ele fala assim: pais, cuidado com a sua forma de agir com seu filho. Não irei os vossos filhos. Observe as suas atitudes, veja o que você está fazendo para fazer com que esses filhos possam obedecer. Não estou dizendo aqui que agora os pais precisam fazer o que os filhos querem, negativo. Existem autoridades, hierarquia dentro da família. E os filhos estão abaixo dos pais. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Mas ele está dizendo aqui que deve ser um relacionamento de paz. Deve ser um relacionamento pacífico, onde um entende o outro, onde há diálogo, onde há conversa, onde nós somos cúmplices um do outro dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém? Paulo está dizendo isso aqui. Deuteronômio afirma isso, né? 5,16. Respeite seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou te dando. Amém? Eu tenho um conselho para os filhos. Filhos, obedeçam. Pare de lutar contra os seus pais. Para de tentar achar que você sabe de tudo. Para de tentar achar que você já conhece todas as coisas, porque não conhece. Sabe de uma coisa? Quando os filhos insistem em desobedecer os pais, muitas vezes, ou a maioria delas, eles vão caminhando e lá na frente quebra a cara. Por quê? Porque os pais têm mais experiência, já viveram mais, estão fazendo isso por amor. Tudo que os pais ajudam, tudo que os pais fazem aos seus filhos, eu tenho certeza que a intenção é de amá-los, que a intenção é para amá-los, é para cuidá-los. Então, filhos, cuidado, obedeçam aos seus pais. Mas também eu falo para os pais: pais, parem de lutar contra os seus filhos.
Tomem cuidado, antes orem por ele, cuide dele, prepare no seu ambiente um lar que está agradável, que está seguro para que o seu filho possa se abrir, para que ele possa comunicar, para que ele possa conversar com você e que haja essa obediência por parte dos filhos com amor, mas também que haja essa parte de compreensão dos pais para com os filhos com amor. Então a compreensão dos pais faz com que os filhos obedeçam por amor, por voluntariedade e não por opressão. Amém? Então tomem cuidado. Lá em Salmos 127:3 fala assim, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Os filhos são recompensas do Senhor a nós. Pais, lembre-se que o seu filho, ele não é um objeto que faz parte do pacote. Lembre-se que eles são seres humanos, que eles são individual, eles têm personalidade, eles têm temperamento, diferente do seu. Os nossos filhos não são igual a nós. Às vezes a gente faz determinadas coisas de um jeito e a gente quer que, porque são nossos filhos, eles façam da mesma forma, mas não é assim que funciona. Uma mãe que tem 10 filhos sabe que todos os 10 são diferentes. Eu que tenho só 2 sei que as minhas 2 filhas são totalmente diferentes uma da outra. Personalidades diferentes, temperamentos diferentes, gostos diferentes. Formas de conversar diferente, formas de se abrir diferente. Então, entenda, pai, que o seu filho, ele é um ser humano, ele é alguém que tem a sua própria identidade, ele está tentando construir aí nessa fase de adolescência, de juventude, e que ele conta conosco como pais, para ajudar eles a construir essa identidade de forma sólida, que seja uma base sólida para que eles possam ter uma vida adulta sólida. Amém? Então vamos ajudar os nossos filhos. Entenda que ele não é parte do pacote, mas que ele é um ser individual, que ele foi criado por Deus de uma forma particular e subjetiva, com sonhos, com desejos, com aspirações diferentes das nossas. E Deus nos criou da mesma forma, seres diferentes. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros, para que nós possamos crescer. Então, Paulo está falando que nós precisamos ajudar os nossos filhos. Converse com seu filho, sente com ele, faça com que essa conversa, esse diálogo gere um relacionamento saudável, um relacionamento de confiança, de cumplicidade dentro do lar de vocês. Amém? Sabe de uma coisa, os relacionamentos em geral, eles têm, principalmente de pais e filhos, eles têm sido muito deturpados nesse tempo contemporâneo, né? Nessa nossa situação que nós vivemos agora, o século XXI, tem sido deturpado. E sabe de uma coisa? A maioria desses relacionamentos frustrados, desses relacionamentos quebrados, desfigurados, desses relacionamentos que estão, de certa forma, desmodelados, aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não têm a sua identidade. As pessoas não conhecem quem são, está com um vazio enorme no seu coração e não sabe por quê. Já tentaram preencher com muitas coisas e com muitas pessoas, mas não resolveu o problema. Tem dificuldade de conhecer a sua identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada dessas coisas vai preencher o seu coração, porque a palavra de Deus fala que somente Deus é suficiente para nos mostrar quem somos. João 1,12, eu gosto muito desse versículo, ele fala que quando nós cremos em Jesus, ele nos dá a oportunidade, e ele nos tira, ele nos adota, ele nos tira dessa fase de que nós éramos pessoas que estavam longe, os não gentios, e ele nos traz para perto, ele diz, eu te adotei agora aqui para minha família, você é filho agora. Agora você é filho, e a partir de ser filho, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Então, quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós vamos começar a compreender a forma certa para amar a si mesmo, para amar a Deus, para amar o nosso marido, esposa, para amar os nossos filhos e todos aqueles ao qual o Senhor colocar ao nosso redor. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. E a partir desse amor, nós vamos aprender a amar o outro.
porque nós não damos o que não temos. Nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo. Foi isso que nós aprendemos lá em Efésios, no capítulo 1, sobre a nossa nova identidade e a graça que nos transformou e que nos tornou essa nova pessoa. E a partir dessa nova pessoa, nós precisamos viver. E Paulo deu várias situações, e nesses 2 últimos ele está tratando muito sobre relacionamentos. Então, eu gostaria de incentivar, encorajar você. Se você não conhece, se você ainda tem essa dúvida a respeito da sua identidade, corra para os pés de Jesus. Ele vai dizer para você quem você é. E a partir disso, você vai saber amar o seu filho, amar o seu esposo, amar os seus amigos. Amém? O Senhor vai colocar esse amor em nós. Sabe por quê? Porque a nossa base relacional é, em primeiro lugar, Deus. E em segundo lugar, a nossa família. Você está vendo o que é que a pandemia nos impôs? Os relacionamentos estavam desestruturados, as famílias estavam quebradas, estavam tudo desmodelado, e para que fosse remodelado, o Senhor está usando toda a situação aí. A pandemia veio para que nós pudéssemos aproveitar essa situação e ver o que nós podemos fazer de bom. O que Deus está nos chamando para fazer? Restaurar os nossos relacionamentos. Vamos restaurar os nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento familiar. E a partir desses relacionamentos nós vamos poder aprender a nos relacionar com os outros. Amém? É isso que o Senhor está nos dando, essa oportunidade, diante dessa pandemia, para restaurar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical e o nosso relacionamento horizontal, com a nossa família e depois uns com os outros. Amém? Então, a terceira coisa que nós podemos aprender aqui, qual é a terceira prática? O relacionamento entre pais e filhos. Como nós devemos nos relacionar. Aí aqui ele fala também, no verso do 5 até o 9, ele fala sobre o relacionamento entre patrão e funcionário. Né? Você pode ler mais depois. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, eu encorajo a vocês para que vocês ajam da forma correta. É interessante quando Paulo ele fala assim, que vocês devem agir da mesma forma como se os seus patrões estivessem presentes. Deixa eu ler bem daqui, ó. Fala assim, empregados, obedeçam seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra. Mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem com o coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto o tempo todo, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres. Patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem, nem façam ameaças. Vocês e os seus empregados estão debaixo do mesmo Senhor. No céu, saiba que Ele não faz distinção de pessoas. Nós todos somos iguais diante de Deus. Então, não importa se um é empresário e se o outro é o funcionário. Diante de Deus, na mesa do reino, todos nós somos iguais. Então, que a gente venhamos aprender a lidar com as pessoas que estão nos ajudando, que estão colaborando conosco. Não haja com manipulação, não haja com opressão com o outro, porque o que Paulo fala? Que no final do dia, todos nós, diante de Deus, somos a mesma coisa. Diante de Deus, nós precisamos prestar conta. Então, que nós venhamos saber a forma relacional de ter com os funcionários, patrão, funcionário, empregado. Amém? Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, no final do dia, vocês precisam entender que ambos trabalham para o mesmo Senhor. Quem é o mesmo Senhor? O nosso Pai que está no céu. E que nós venhamos tratar uns aos outros com graça. Que nós venhamos tratar uns aos outros com graça. Amém? Paulo está falando aqui, cuide, tome cuidado para que você possa agir da forma correta. Diante de Deus, todos nós somos iguais, senhores ou servos. Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, todos nós somos a mesma coisa.
Lá na empresa, sim, existem as hierarquias, tem o patrão, tem o funcionário. E não deve haver desrespeito. Mas ele está dizendo que, em contrapartida, diante de Deus, todos nós somos iguais. Então, que nós possamos ser sensatos e agir com sensatez nos nossos relacionamentos enquanto funcionário e patrão. Amém? Colossenses 3, 23, 25, ele fala assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Então, outra coisa que nós podemos aprender aqui, qual foi a quarta prática? Relacionamento entre senhores e servos, patrões e empregados. Aí agora nós vamos lá no verso 10 do capítulo 6. Aí ele vai falar aqui sobre as armaduras do cristão. Diz assim, 10, começando no 10. Para encerrar, lembro que Deus é forte, quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-la para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida, em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Aí ele continua, ele fala lá a partir do 14, né? Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé as armas que ele providenciou: verdade, justiça, paz, fé, salvação e assim sucessivamente. Aí logo em seguida ele vai falar sobre a oração. Então o que Paulo está aqui nos orientando? Paulo aqui ele está nos encorajando. Olha como ele começa, ele fala assim: para encerrar, eu lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Ele está dizendo isso. Por que Paulo está dizendo isso? Eu quero que vocês sejam fortes. Lembra que Deus é forte. Ele está querendo nos dizer que a luta para viver na nova vida não é fácil. Para viver a nova vida em Cristo não é uma coisa que se faz com facilidade. É difícil, é doloroso. Mas ele está dizendo é possível. Mas aí ele fala assim, olha, lembra que Deus é forte. O que ele está dizendo com isso? Que por nós mesmos, nós não podemos viver a nova vida. Que nós precisamos do Pai, daquele que é maior, daquele que é superior. Ele é superior e a graça de Deus foi estendida a nós. E que através dessa graça, nós podemos viver essa nova vida. Utilizando essas armaduras que o Senhor preparou para mim e para você. Então, tantas coisas maravilhosas que Paulo falou na carta aos Efésios. Tantas coisas boas que ele falou, que foi conquistada para mim e para você. E depois ele nos exortou sobre como nós devemos viver essa nova vida. Aí agora aqui no último capítulo, a partir do verso 10, ele está dizendo assim, olha, essa nova vida é maravilhosa, mas ela não é uma vida fácil de ser vivida. Mas deixa eu falar para você, se você tentar viver sozinho, você não vai conseguir. Mas lembra, Deus é forte e Ele quer que vocês sejam fortes. Sabe, isso nos dá um ânimo tão grande de saber que não somos por nós. Sabe por que muitas pessoas elas têm quebrado a cara, elas não têm conseguido? Porque elas têm tentado fazer as coisas do seu jeito. Ou às vezes elas têm tentado buscar recurso em mãos humanas. E mãos humanas não tem muita coisa para nos oferecer em questões dessas lutas espirituais. Se a gente lê aqui, ó, do 19, ele fala assim, olha, vocês vão precisar delas a vida inteira, dessas armaduras. A palavra de Deus é uma arma indispensável, a oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Nós acabamos de ler lá em cima, lá no capítulo 12, que essa luta ela não é contra carne, em outra tradução fala não é contra carne ou contra sangue, mas é contra principados e potestades do mal.
Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós sozinhos não vamos conseguir. E nós não temos forças e nem armas que sejam suficientes para derrotar. Nós precisamos de Deus. E como é que nós vamos receber isso? Nós vamos receber por meio da graça. É a graça de Deus que nos capacita e que nos dá essas armas, né, para que nós possamos vencer o dia mau. Como é que nós vamos vencer o dia mau? Através do recurso que o Senhor está nos dando. Ele está dizendo assim: olha, Fernanda, as coisas não vão ser fáceis, as lutas vão ser grandes. Gente, olha a luta que nós temos enfrentado hoje, espiritual e física. Olha o que essa pandemia impôs para todos nós. Não foi só para mim, não foi só para você, mas foi para todo o globo. Nós temos sofrido, nós temos passado momentos difíceis, mas Paulo está dizendo aqui: olha, existe alguém que é forte. Deus é forte, o nosso Pai é forte e Ele quer que nós sejamos fortes. Ele está dizendo assim: encorajem-se mutuamente. Paulo está falando, ajude uns aos outros, encorajem-se para que vocês consigam passar, para que vocês consigam atravessar os dias maus. Então ele vai lá e ele nos fornece. Paulo teve muito tempo, ele estava preso, ele teve muito tempo de analisar as armaduras dos soldados romanos. Então ele começou a falar, a colocar a cada parte da armadura. E aí Paulo encoraja o povo naquela época, estende esse encorajamento para mim e para você, para que nós possamos usar as armas certas na batalha, para que nós venhamos lutar contra a pessoa certa, não lutar contra os nossos filhos, não lutar contra o nosso marido, funcionário, não lutar contra os nossos relacionamentos, mas lutar contra as potestades que Satanás tem levantado dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos, para que nós não venhamos vacilar. Então lutemos contra a pessoa certa e lutemos com as armas certas, que são preparadas especificamente para nós, pelo nosso Pai. Amém? Ele fala sobre a verdade, que a verdade ela é fundamental. Não tem como, meu irmão, eu e você enfrentarmos o pai da mentira sendo desonesto. Não há como. Nós precisamos ser verdadeiros. Não tem como. Ele nos fala sobre a couraça da justiça. O que significa essa couraça da justiça? Ele está falando que é a justiça que o Senhor conquistou para mim e para você. Essa justiça que foi estendida a mim e a você. Ele fala sobre os sapatos da preparação do Evangelho, que nós precisamos estar preparados. Paulo gostava de falar isso, que nós precisamos estar preparados em tempo e fora de tempo para propagar o Evangelho de Cristo. Fala sobre o escudo da fé, né, que nos oferece a proteção contra os dardos inflamados do inimigo. Ele fala sobre o capacete da salvação, que serve para proteger a nossa cabeça, a nossa mente, para que as dúvidas que Satanás lança sobre nós, elas não venham ter peso, mas que elas sejam logo desfeitas por causa dessa proteção. E ele ainda fala sobre a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito? A palavra de Deus, que ela serve tanto para atacar, e ela também serve para ser defesa para nós. Jesus mesmo é um exemplo vivo de que ele se defendeu quando Satanás ia lá e ele ia contra-atacar. Ele se defendia com a palavra de Deus. Eu e você também temos esse grande benefício. O Senhor estendeu a nós essa armadura cristã. Então Paulo, quando ele diz isso, ele está chamando, ele está me chamando, ele está chamando você e dizendo assim: olha, a nova vida em Cristo é maravilhosa. E deixa eu falar uma coisa, existe um Deus, um Senhor que é superior, que está lá no céu e colocou o seu Espírito em mim e em você. Ele está dizendo assim: olha, sejam fortes, vocês precisam ser fortes para enfrentar o dia mau. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender isso e precisamos tomar posse para que nós venhamos viver esse tempo de grande dificuldade que nós estamos vivendo agora, nos nossos relacionamentos. É muito gostoso poder ver isso e aprender com Paulo, como que ele tratou sobre os vários tipos de relacionamento nesses 2 últimos capítulos. E ele ainda fala lá no finalzinho do 6,
nos dando uma palavra de encorajamento, dizendo que mesmo que seja difícil, que mesmo que as lutas vão chegar, é possível, porque nós não estamos sozinhos, porque nós não precisamos buscar recursos em nós mesmos, porque nós não temos, que nós não precisamos buscar somente em mãos humanas, mas que nós temos um Deus que é maior do que todos os nossos problemas, do que todas as tempestades, do que todas as dificuldades, e que Ele está do nosso lado. Gente, não tem notícia melhor do que essa, saber que Deus está do nosso lado, e que porque Ele é forte, eu e você também podemos ser fortes, porque a nossa força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a força dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando nós somos fracos, o Senhor se faz forte em nós. Amém? Então, se você está sentindo fraco hoje, se você está com o seu relacionamento frustrado, se você está com o seu relacionamento quebrado, às vezes relacionamento de pai e filho, às vezes relacionamento conjugal, essa pandemia, de certa forma, às vezes trouxe dificuldades para você nos seus relacionamentos pessoais, interpessoal, em vários âmbitos do seu relacionamento, e você não está sentindo bem, você está sentindo que parece que você está se diminuindo, se acabando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele está dizendo, você não está só. Eu estou com você, eu sou forte, e eu quero que você seja forte. Eu quero que você se apegue a mim, ao seu Pai, e aprenda comigo. Aprenda comigo a enfrentar as situações. Paulo está dizendo isso. Olha, meus irmãos, eu preciso de ajuda. Eu acho lindo quando Paulo ele fala assim, não esqueçam, lá no verso 19, não esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos da mensagem, que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. O que é que Paulo está dizendo para mim, meu irmão? Se você precisa de ajuda, corra atrás, peça ajuda, mas não deixe que o problema vença você, vença o problema, mesmo que para isso você precise correr atrás de outra pessoa para te pedir ajuda. Mesmo que para isso você corra para o seu irmão e diga, fulano, eu preciso de ajuda. Paulo, ele nos deu exemplo. Jesus nos deu exemplo. Deus está dizendo, olha, eu sou forte, eu quero que vocês sejam fortes. E Paulo está dizendo assim, olha, não esqueça de orar por mim. Quantos de nós, muitas vezes, não conseguimos enfrentar as situações e muitas vezes ficamos lá no chão, perdemos a batalha porque nós não procuramos ajuda. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está sentindo assim hoje, pegue o exemplo de Paulo. Se você está com seu relacionamento frustrado, machucado, quebrado, e você sente que precisa de ajuda para superar, procure ajuda. Procure ajuda pastoral. Se você é da nossa igreja, nos procure um dos seus pastores. Se você é de outras igrejas e está me assistindo, procure ajuda de alguém que você confia, de uma pessoa que você tenha a total confiança, que você vai abrir a sua vida e você vai dizer, olha, eu preciso de ajuda. Amém? Paulo está dizendo assim, olha, eu preciso da sua oração. Então, eu também e você também precisamos. Se Paulo, um grande apóstolo, foi lá com os irmãos, escreveu a carta para os irmãos que tinham acabado de se converter a respeito da nova vida, ele falou assim, ora por mim. Eu também preciso dessa oração. Você também precisa dessa oração. Então, meus irmãos, vamos buscar em Deus melhorar os nossos relacionamentos. Se você está precisando, eu quero orar com você nessa noite. Amém? Vamos fechar os seus olhos aí onde você está e vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos a Ti por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor, Pai, sempre está fazendo com que nós venhamos para os Teus braços. O Senhor vem nos trazendo em todo o tempo para estar mais perto de Ti. Eu oro, Pai, que o Senhor toque no meu irmão, na minha irmã que está aí do outro lado. E que ele sinta o toque do Teu Espírito Santo nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, restaura os relacionamentos que estão quebrados. Entre, Senhor, esposo e esposa, entre pais e filhos, às vezes entre patrão, funcionário. Relacionamentos, Senhor, que foram frustrados entre as pessoas e o Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, se revela de uma forma sobrenatural, Senhor. E restaura os relacionamentos espirituais, restaura os relacionamentos conjugais, restaura os relacionamentos paternais, restaura, Senhor, os relacionamentos sociais. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que o Senhor venha derramando sobre cada um dos meus irmãos, Senhor, essa armadura do cristão, para que cada um de nós possamos, Senhor, enfrentar os dias maus, sabendo que nós somos fracos, mas que o Senhor se faz forte em nós. Para a honra e para a glória do Senhor nós oramos e nós agradecemos a Ti, Paizinho, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde o seu relacionamento, que o Senhor guarde o seu lar, e que a partir do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, que as outras pessoas que estão ao seu redor, elas possam ver o Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada.